Olá, para ajudar o pessoal a decidir entre freio a disco mecânico e hidráulico, eu consegui juntar os dois aqui para mostrar para vocês as diferenças de funcionamento de cada um para que você possa escolher melhor. O freio mecânico, ele tem um sistema de acionamento da Shimano, né? Existe já outros sistemas de acionamento, mas esse da Shimano, que é o mais comum e mais barato por aí, de acionar só uma pastilha, né? Ou seja, quando você puxa o cabo lá, ele vai fazer uma pastilha só mover contra o disco e empurrar o disco na outra. E aí, às vezes é um problema conforme ele vai gastando. O pessoal precisa ficar uma chavinha Allen lá de 5 milímetros e vir nesse parafusinho aqui e apertar a pastilha fixa, para que ela fique bem justa no disco, porque se o disco ficar muito longe, você mesmo fazendo força ali, você vai empurrar o disco, vai entortar o disco e ele não vai chegar na outra, e aí você tem um redutor de velocidade e não um freio. Outra coisa, ele é um pouco mais pesado do que, em termos de calibre, do que o outro, do que o freio a disco hidráulico. Se você pegar aqui, é quase a metade do peso. O sistema de pastilha é o mesmo, de troca de pastilha. É um pino aqui em cima, que você endireita aqui o pino, puxa fora, arranca as duas pastilhas fora e coloca a outra. Isso é igual entre um e o outro. No hidráulico, você tem o acionamento. Quando você aciona o calibre aqui, eu vou acionar bem devagarzinho, porque não pode acionar para valer, porque se ele for para valer para dentro, aí ele não volta, né, para o lugar. Então eu vou acionar, para você ver, ó, ele mexe os dois ao mesmo tempo. Isso acaba com a regulagem toda hora e ao mesmo tempo a eficiência do freio acaba sendo muito melhor, porque você não tem que forçar o disco encostar no outro lado. O freio hidráulico vem com essa travinha aqui, que mesmo para quem compra a bicicleta montada, o cara deveria entregar, né, montada com o freio hidráulico, deveria entregar essa travinha, que é para ficar aqui no meio, para evitar que você aperte para valer isso daqui, né, no transporte e tudo mais, e acabe dando problema. Quando ele está montado na bicicleta não tem problema, está no disco ali no meio, você pode apertar aqui que não tem galho. Aqui no freio, se você olhar, no freio o sistema de troca de pastilha é o mesmo. Aí tem um pininho aqui que é para sangria, né? A trava da sangria mudou, né, do tempo que eu fiz dos outros vídeos lá, agora é aqui do lado. E nesse aqui, que é simples, a entrada de fluido é por um lado, desculpa, aqui é de óleo mineral, né, estamos falando de Shimano. A entrada do óleo mineral é de um lado, vai para o outro e aciona um, depois aciona outro, né? Então esse é o mais simples e ele tem um pistão só. Tem freios hoje que a entrada do fluido ou do óleo mineral é pelo meio, né, já é dividida para os dois, e depois pode ter 2 ou 4 pistões em cima de cada pastilha, o que faz com que a eficiência do freio aumente. Por isso que tem freio aí de mais de R$1.000 para você colocar na bicicleta. Ele é muito mais eficiente. Em termos de fluido que está aqui dentro, né, do sistema, que isso aqui, Shimano sempre usa óleo mineral. Cada fabricante tem uma manha aí para usar. Uns usam fluido de freio, outros usam o óleo mineral. A Shimano é óleo mineral, o SRAM é fluido, e as outras tem que ver, cada uma vem escrito. Aqui na Shimano já vem escrito no manete aqui em cima, óleo mineral. Aqui está a caixa do óleo, aqui é o pininho para fazer a sangria, e o parafuso de regulagem da altura do manete está escondido aqui atrás do manete. Tá? Em outros casos é por cima, em alguns outros fabricantes, mas nesse simples aqui é uma chavinha de 3 milímetros Allen, que você aperta isso daqui para deixar o manete mais alto ou mais baixo, para regular ali para a sua mão. Em termos de eficiência, óbvio que o hidráulico vai funcionar melhor. Antigamente eu tinha um medo, né, para quem vai viajar ou tudo mais, o hidráulico quando quebra pode enroscar, quebrar a mangueira e aí te dá um problema. Isso eu não tive, nos últimos anos, vendo freio por aí, não tive relato disso. Então, o freio hidráulico, ele tem basicamente uma manutenção anual que você tem que fazer, que é trocar
o fluido de freio, fazer a sangria toda, trocar o sistema ali. Mas no meio do caminho ele não atormenta, só se for o caso de troca de pastilha ou se sujar muita poeira, né, sujar muita lama e poeira, você vai ter que tirar às vezes a pastilha fora, tirar alguma coisa aqui, limpar do lado ali dos pistões para evitar que o pistão não enrosque para voltar. Então, ele tem uma manutenção complexa, mas não tem manutenções no meio do caminho. O mecânico, por outro lado, ele não tem nada complexo para se fazer, mas ele enche um pouco o saco ao longo do uso. Né? Eu já usei ele em viagem, e aí você desce lá 10 km freando, que você está de alforje, não pode correr e tudo mais, e ele depois já tem que ajustar a pastilha no meio da viagem mesmo, no meio do dia, né? Nem no fim do dia. E tem que ficar de olho, porque senão você fica sem freio. E já vi cara que esse pininho aqui parou de funcionar, de um outro que acho que perdeu a mola, e aí a gente regulava e o freio funcionava de cara, depois ele começa com a vibração, saía fora, e ele passava direto e tombou, se machucou e tudo mais. Então, esse aqui pode dar problemas no meio do caminho, e acaba enchendo um pouco o saco. Se a pastilha, quando você coloca, ela gasta de um jeito ali, quando você faz a regulagem inicial, se você precisar mexer na regulagem, tirar isso daqui fora por qualquer motivo, para recolocar ele no lugar ali, você tem que trocar a pastilha. Porque se você vai com a pastilha velha mesmo, ele já não assenta do mesmo jeito, que fica fazendo barulho. Se você ajusta para ele frear bem, ele faz barulho. Você tira o barulho, o freio fica ruim. Então tem esse galho também no freio mecânico no meio do caminho. E em termos de uso em relação ao mecânico com o V-Brake, de eficiência, o mecânico velho, o mecânico bem usado com a pastilha não muito boa, acaba sendo pior que o V-Brake. Tá? Então, eu acho que em termos de eficiência fica a mesma coisa. Eu só passei a usar freio a disco mecânico porque montei uma 29 que não tinha os pinos para V-Brake. A nova que eu montei para viagem, ela tem os pinos para V-Brake, eu botei V-Brake nela. Agora eu vou passar a usar freio hidráulico na outra para ver o que dá de problema ao longo do tempo, para poder fazer mais vídeos aí. Todo o freio vem com essa bula aqui, e os freios da Shimano vem com um monte de recomendação. Uma delas, que é bem interessante, é a pastilha com meio milímetro de espessura só tem que ser trocada. Ela vem com 2 milímetros, você pode usar até 1,5, não é para ir usar até o final. Ficou com meio milímetro, você tem que trocar a pastilha fora. 2, tanto a pastilha quanto o disco novo tem um tempo de queima, né? Eles chamam de burn-in, quer dizer, ele tem um tempo inicial para queima do disco. Muita gente não respeita isso e aí o disco fica fazendo barulho. É porque o cara já sai no alvoroço para testar a bike nova, já pega um decidão, enfia a mão no freio para valer, né? Já dá 40, 50 na descida e depois lá embaixo segura no freio. Isso você acaba com a vida geral do freio. Você queima errado o disco e a pastilha. O pior é o disco, né? Porque a pastilha você pode trocar ainda. Você queima errado o disco e aí ele começa a fazer barulho. Então quando você pega um freio novo, principalmente um disco novo, a primeira, o segundo pedal, não exagere. Vai devagar, freia na manha para assentar todo o sistema ali e queimar o disco de maneira correta, para evitar que depois ele vitrifique e fique te enchendo o saco fazendo barulho. É isso em termos gerais, para você tentar dar uma decidida no que é melhor ou não. Hoje, para mim, ou é V-Brake ou é freio hidráulico. Freio a disco mecânico, eu acho que não vale muito a pena. Tá bom? É isso aí.